Eu quero abrir contigo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ler com você algo que sucedeu logo após o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, né? O livro de Atos sempre é um grande desafio para todos nós, né? Que acreditamos na obra de fazer discípulos e seguimos, né, falando sobre fazer discípulos. Então, Atos é um desafio. Quando os irmãos falam, por exemplo, da reforma, a gente ama. Claro que a gente se alegra com a reforma. Mas eu costumo dizer, irmãos, eu não estou olhando há 500 anos, eu estou olhando há 2000 anos atrás. Minha referência não está nem com Calvino, nem com Lutero, nem com nenhum outro reformador. Minha referência é a igreja, quando nasceu. Eu não creio na reforma, assim, reforma não é o que eu busco a restauração. Desde que eu me entendo por crente, não é por gente, não. Desde que eu me entendo por crente, que a palavra de ordem entre nós é restaurar. Não renovar apenas, mas restaurar. Restaurar mesmo. E para restaurar, você precisa olhar para o modelo original, você tem que ver como era, né? E se ficar olhando há 500 anos, talvez você não veja nada. Você vai ver, inclusive, gente matando e gente morrendo em nome de Deus. Então, não é a grande referência para nós. A referência sempre é a palavra e essa igreja aqui descrita por Lucas, né? E ele diz que no versículo 42, que é um versículo que todos nós conhecemos, repetimos tantas vezes, foi o texto que Fernando, inclusive, trouxe, que foi o que estava no coração dele. Eu falei, é esse mesmo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu acho que esses versículos aqui são... Aqui tem, na minha Bíblia tem como viviam os primeiros discípulos, né? Os primeiros convertidos. Tem um subtítulo assim, como viviam, né? Não é a igreja que se reúne em casa, é a igreja que vive em casa. Como viviam, né? Como viviam os primeiros discípulos. E sempre foi para nós olhar para cá uma grande inspiração. Sempre foi um desafio. Os irmãos que nos conhecem há vários anos sabem como o livro de Atos nos inspira e como esse início, como essa igreja, para nós, ela é uma igreja que sempre nos desafiou. Acho que por isso, inclusive, nos primeiros anos, quando a gente começou a ouvir falar sobre igreja, esse nome comunidade ficou mais própria, não sei se é a palavra, mas nos identificava melhor. O pessoal dizia comunidade, pessoal da comunidade. Porque a gente se considerava uma comunidade de discípulos mesmo, buscando viver nos relacionamentos. Começamos a aprender a nos relacionar, que é um grande desafio. Quem aqui vive no relacionamento sabe. Não é uma coisa simples, né? Daí vem conflitos, vem problemas, né? Porque viver de reunião em reunião, você tem muito menos problemas do que viver se relacionando mesmo. Se você tem dúvida disso e é solteiro, casa, que tu vai ver o que é. Bom para tosse. E se você já é casado, não tem mais nada para dizer. Você já sabe. Relacionamento é um grande desafio, né, amados? Relacionamento, né?
A gente até brincava, a gente dizia relacionamento, né? Porque dois amigos são como dois ferros. Um afia o outro. E casar, se relacionar, é isso, é um afiando o outro. Eu não me recordo se em algum tempo da nossa vida, como igreja relacional, se a gente não tinha algum pepino para descascar, que envolvesse conflito entre irmãos. Não me lembro, irmãos. Acho que todos os meses, todas as semanas, todos os dias, em algum momento, sempre tinha alguém que apresentava um sinalzinho assim de que tinha um pepininho para descascar. Né? Como o pessoal diz assim, está rolando ali um DR, é DR que chamam? É DR? Não é BO não, né? BO é boletim de ocorrência, é outra coisa, só os caras... É parecido? Mas, mano, quem pastoreia, em geral, está aí, né, cara, esse foco. Mas eu quero chamar a tua atenção primeiro para a declaração do versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente já sabe que a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Por quê? Porque quando você nem precisa ir muito longe, né? Quando você começa a falar sobre a obra de fazer discípulos de Jesus, você obrigatoriamente tem que ir lá em Mateus 28, né? 19 e 20, Jesus já ressurreto. Você sabe que os 3 evangelhos, pelo menos, ficam claros sobre esse envio. João não está tão claro, mas a gente sabe que João também envia, né? Mas Mateus é o único evangelho que cita, inclusive, essa expressão fazer discípulos de todas as nações. Né? Marcos diz, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Manda batizar, mas manda também expelir demônio, curar enfermos. E diz que esses sinais seguirão os que creem. Então, Marcos parece que tem uma visão assim, mais de... Alguém disse que Marcos é muito direto, objetivo. Alguém já falou isso, é bem sintético. Mas Mateus, ele agrega para nós essa informação, quando Jesus diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, ele explica como vai fazer discípulo, batizando. Como é que eu faço discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensinando, batizando, ensinando. E uma promessa maravilhosa, eis que estou com todos vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Há uma promessa para quem atende esse chamado de fazer discípulos para Jesus. Então a gente sabe que perseverar na doutrina dos apóstolos nada mais é do que ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Os apóstolos estavam fazendo aquilo que Jesus mandou. Né? Eles estavam dando a doutrina de Jesus e Jesus estava sendo glorificado por meio da sua doutrina. Então, Atos, quando a igreja nasceu, a igreja estava lá perseverando na doutrina. Eu também expliquei aos irmãos aqui há algum tempo que quando eu ouvi a palavra doutrina, e até abri aqui, curiosamente, abri um livro que eu ganhei naquele mesmo dia, um livro da CPAD, falando sobre doutrina. Inclusive, o livro fala sobre discipulado. E quando eu abri o livro, não tinha nenhum ponto, nenhum tópico relacionado à doutrina que a gente conhece. Nenhum. Falava-se várias coisas, crer em Deus, fé, aquelas coisas básicas, mas não fala em nenhum momento sobre os mandamentos de Jesus. O que Jesus mandou nós praticarmos, obedecermos. Não tinha, eu fiquei até impressionado, falei, engraçado. É um livro teológico que mexia muito mais com a fé do que com a obediência. Aquilo que eles chamam de doutrina, em geral, não é doutrina, é um querigma, era um resumo do querigma, um negócio muito estranho. Eu falei, meu Deus, e procurei, cacei daqui para lá, é doutrina de batismo, doutrina não sei de quê, mas não falava basicamente do que Jesus ordenou. A igreja, se a igreja
perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja estava perseverando nos mandamentos de Jesus. Aqueles irmãos que estão estudando o Sermão da Montanha, aí, nos acompanhando aí toda semana naquele videozinho. Então, ali o Sermão da Montanha é a doutrina de Jesus. Você vai ver que quando a gente fala de doutrina entre nós, em geral, não se entende. Tem um problema semântico aí grave aí, porque doutrina para os irmãos é uma coisa e doutrina para nós é outra coisa totalmente diferente. E citei para vocês também, algum tempo aqui atrás, para alguns, que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse assunto foi Jorge Michan, explicando claramente a diferença entre pregar e ensinar, e depois falando sobre a doutrina. E foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para olhar realmente e falar, olha, a doutrina está relacionada aos mandamentos de Jesus. A igreja perseverava na doutrina. Amém ou não? Porque tem muita gente que, quando você fala assim, vamos fazer discípulo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu não sei você, eu penso que também, você, fora esse tempo de 2 anos, pandemia, sem considerar essa nuvem pandêmica, essa coisa que solapou o mundo. E quando eu falo mundo, aí os chilenos entendem esse assunto bem, porque eu acho que até o lockdown chileno ele é muito mais lockdown que o nosso, mesmo de Curitiba. Entendeu? O lockdown chileno é lockdown. O cara só sai com senha de casa, só vai no mercado com autorização. Eu lembro de uma irmã, não sei se é lá de Santiago, inclusive, essa irmã, Elizabeth. Inclusive vocês conhecem a Elizabeth, que esteve conosco, foi no CTM aqui em 2005. Elizabeth, que é parente de César, tua sobrinha, né, César? Ela foi ao dentista, se não me falha a memória, é isso mesmo? Foi ao dentista, só que ela estava sem a autorização, a permissão dela para sair. E ela foi, e a polícia então parou ela na rua. E cadê o permisso? Cadê a permissão? Não tinha, estava o dentista. Em suma, constrangeram ela, deteram ela, levaram ela para uma delegacia. Um negócio assim, nesse nível. Então, estou falando que, para vocês entenderem um pouquinho. Tem esses irmãos que estão não mencionando esse tempo de 2 anos. Quando eu sento com as pessoas e começo a conversar, eu tenho a impressão, principalmente com os pais, que o maior temor hoje envolve, por incrível que pareça, a educação dos filhos. O que eu tenho visto de pai e mãe aflito, não com a pandemia, não é nem com o Covid mais, é com a educação dos filhos, com o tal da ideologia de gênero, com filhos que estão assumindo identidades sexuais estranhas, contrárias à sua própria natureza. E eles estão assim, aflitos. Com o ensino nas escolas. Conversa de pai, de avô. Senta em geral é isso. Só está aflito. Quase que não fala mais da pandemia aqui. O assunto aqui quase que não é mais pandemia. As crianças, os jovens, os adolescentes, alguns que estão ouvindo claramente seus filhos se declararem contrário à fé, e não só contrário à fé. Tá? E aí parece uma pandemia, um outro tipo de pandemia. Mas o que eu quero chamar a tua atenção? Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, amados. Olha só. Cada geração tem um grande desafio, seu próprio desafio. Os mais velhos aqui vão lembrar, os mais velhos, de como a igreja tratava, por exemplo, os drogados na minha época. Como lidava com os drogados. Drogado era no ET. Quando aparecia uma figura, um toxicômano, um cara viciado em droga, no meio da igreja, meu Deus, parecia um ET. ET. Só faltava
olhar de lado. Tratava a coisa como se fosse assim, sair quase um caso irreversível. Sabe? Caso perdido. Se visse um Wanderson, bichinho já era feio. Eu estava vendo a foto do Wanderson outro dia. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O que é aquilo, cara? Não, se visse o Wanderson como ele era ali, daquela cara, esse cara, como falou comigo, o colega falou comigo. Não, Franco, eu não preguei porque eu achava do teu caso perdido. Falou que eu era um caso perdido. Perdido, imagina. Mas eu sei, porque o cara, naquela época, tinha gente que o cara olhava e dizia assim, pô, isso aí, cara, isso aí não tem jeito. Visse um Roma por aí perdido aí, sim, não tem jeito. Olha e diz assim, cara, isso é um caso perdido, cara. Tem gente que é assim, tu olha. Eu tenho a impressão, irmãos, que a gente vive um tempo assim, quando o assunto é sexual, quando a coisa envolve o homossexualismo, quando a coisa envolve esse tema que essa geração está vendo. Parece que as pessoas estão olhando assim, cara, meu Deus, parece que é a pior coisa do mundo. Não, mas Franco, esse caso é sério. Claro que é sério, mas sempre, toda geração tem seu desafio. Pô. Tu acha que nos dias de Jesus não tinha problema? Era tudo lindo e maravilhoso, as sociedades lindas, né? Todo mundo educado. Oh. Eu conversava outro dia com um irmão sobre isso. Eu dizia, amado, ponga atenção, piatexto. Eu dizia, olha, para ele, nos dias do nosso Senhor, as sociedades eram mais pervertidas, se você olhar a história, do que nos nossos dias. Mais. Não estou falando que é igual, estou falando que é mais pervertida, é pior. Olha o nível de violência, olha a perversão sexual daquele tempo, olha como era. Eu li um livro há muitos anos, chamado Nas Catacumbas de Roma. Não sei quantos já leram, se já ouviram falar, os mais velhos estão botando na cara. Com certeza o Anderson já leu, né? Di já leu também, Di, Na Catacumba de Roma. Muito interessante o livro. Ele é um livro também histórico, muito legal. E o cara começa também a proclamar, acho que ele começa a falar do Evangelho de uma forma assim, muito interessante. Mas ele apresenta a cultura romana, grega. Aquele momento, cara, o cara começa a contar, por exemplo, da escravidão, tipo de escravo, que eu lembro, eu guardei bem, né? Que tinha o escravo cão de guarda. Eu vi aquele tempo, escravo, o cara era escravo e era um cão mesmo, ele ficava atado ao dono. O dono dormia e o escravo tinha que ficar vigiando ele. Se algo acontecesse ao dono, o escravo morria. Se alguém atacasse o dono, o escravo podia ser encontrado todo arrebentado no dia seguinte, mas ele ficava ali preservado, arrebentado, fez o trabalho dele. O trabalho dele era guardar alguém. Mas tinha escrava sexual também de casa, para atender o hóspede. Isso tudo era cultural, natural para ele. Quando você começa a mergulhar na cultura daquela, você fala assim, meu Deus, que mundo doido era aquele. As mulheres que hoje dizem que são livres, que o feminismo conquistou, coitadinha delas. Ah, meu Deus do céu. Não, acho que bastaria uma olhada para o Oriente, né? Acho que se a mulherada feminista olhasse para o Oriente, ia ver assim, olha, se Jesus não tivesse entrado, você estava assim, de burca, assim, ou pior. As pessoas não conseguem ver que a grande mudança, o grande impacto na sociedade foi por causa do cristianismo. Mas eu estou chamando a tua atenção para dizer o seguinte, naqueles dias, a situação do mundo era pior do que hoje. Então, por favor, não se assuste com as coisas ruins do mundo. E a tendência, você já ouviu alguém falar, vai piorar. Porque Paulo falou que os nossos dias serão dias trabalhosos, ele profetizou, e a maioria de nós, quando leu a Bíblia, parece que a gente está lendo
o nosso século presente. Amantes de si mesmo. Tu vai ver que, meu Deus do céu, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desafeiçoados, réprobos de todo jeito, desobedientes aos pais. É uma lista que você olha assim, meu Deus, que gente pervertida, mas está falando do nosso tempo, futuro. Se não é esse, é o que vem por aí, irmão. Mas pelo que a gente está vendo, está muito igual. Está ou não está igual? Quando Paulo escreve a Timóteo lá. Paulo fala 2 vezes de Timóteo. No primeiro e na segunda carta ele dá um alerta sobre o final dos tempos. Está muito parecido. Sim ou não? Sim ou não? Então não se assusta. Por que tu vai se assustar? Não se assusta. Não fica desesperado. É desse jeito aí que é a coisa. Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Eu estou batendo para repetir algo que eu vim falando com vocês há muito tempo já. Eu espero, quando eu for embora, alguém fica dando eco à minha voz. Em nome de Jesus. A solução de Jesus não mudou. Jesus não falou há 2000 anos atrás, vão e façam discípulos, hoje está falando outra coisa. Ele não falou outra coisa. Não mudou. A missão da igreja segue sendo a mesma. Não cambiou nada. Há 2000 anos, quando o mundo era de um jeito, era vão e façam discípulos, e hoje é o quê? É o que a gente vai fazer hoje que não é discípulo? O que a gente vai fazer hoje? Tem irmãos, até já ouvi isso. Pô, vocês não têm outro assunto, não? Não. Pô, o tempo passa, vocês estão falando a mesma coisa, sempre. Teve até irmão que veio aqui outro dia, me encontrou, quase que eu não reconheci. Olhou para mim assim, esse cara, né? Estava de máscara, piorou, né, cara? Velho de máscara, não é possível, né? Olhei assim, quem é essa pessoa ali? Aí depois ele falou assim, pô, vocês seguem falando a mesma coisa. Eu falei, cara, a gente não tem outro assunto não, cara. O que a gente vai falar? Só tem esse assunto. A gente pode trazer mais luz ao tema, mas o tema é único. Se tivesse outra missão, não tem. Jesus falou a mesma coisa. E aí? Tem que fazer discípulo. E para fazer discípulo, tem que ser discípulo. Então, todo o nosso assunto gira em torno da obra de fazer discípulo de Jesus. Tem outro irmão que perguntou, qual o tema hoje desse ano do nosso encontro? Eu falei, eu vou dizer que a gente tem que perseverar. Isso aqui é interessante. Quando o Fernando me abraçou, eu queria te dar uma palavra, estava orando ali. Eu falei, poxa, Deus me falou que você está no caminho certo. Me deu um alívio. Eu falei, obrigado, Fernando, tu não sabe como você tirou. Porque ele tem até vontade de falar de outra coisa, mas, meu Deus do céu, parece que o Espírito Santo está gritando assim, tem que perseverar na doutrina, tem que perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não inventa, persevera. Porque o drama é perseverar. Perseverar, essa foi a palavra lá de muitos anos, você não deve lembrar, sei que o cara velho, né, não está lembrando nem o nome da mulher mais, tudo bem. Ô Rosa! Mas era isso que eu tinha falado, eu falei assim, quando Deus derramou o Espírito Santo, a igreja perseverou. Interessante, porque parece que é a grande contrapartida, né? Deus vem e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Os apóstolos estão ali ensinando como viver, como agradar a Deus. Estão ensinando o estilo de vida que agrada do reino de Deus, a justiça do reino, a vontade de Deus, como é a justiça do reino, como é que Deus espera que esse povo, de que maneira esse povo vai corresponder à chuva de Deus, para não dar espinhos, abrolhos, mas dar fruto para a glória de Deus, porque o reino de Deus é fruto, não é teologia, é fruto. Então, o que se espera é fruto,
E os caras estão ensinando, e a igreja está na contrapartida lá, perseverando. Então, entra ano, sai ano, tem que perseverar. Amém? Se nós perseveramos, a gente também começa a ver as evidências dessa perseverança, porque é fruto. Fruto para a glória de Deus. Amém? Fruto, caráter mudado. Fruto, unidade no nosso meio. Fruto, quantidade. Fruto nessas 3 dimensões. Amor para Deus, que conforma a gente à imagem de Jesus. Amor para dentro, que faz a gente ser uma família. E amor para fora, que faz a gente gerar filhos. Isso é fruto. Fruto é amar Deus, de glória em glória nos conforma com Cristo, santidade, maturidade. Amar a igreja, que produz unidade, e amar o mundo perdido, que produz quantidade. Fruto. Fruto é o que se espera. O amor em nós, derramado pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, tem que dar esse resultado. O resultado é o quê? Caráter transformado. Porque quem está cheio do Espírito Santo adora a Deus em espírito de verdade, ama a Deus e é transformado. O que tem que se esperar? Unidade na família, nos relacionamentos, na igreja. Unidade. Irmãos, onde tem divisão é rede rompida. O peixe vai embora. Quer perder peixe? Divide. Quando a divisão entra entre nós, de qualquer nível, eu falo isso porque alguns irmãos não são perseverantes, zelosos em tratar dos conflitos. Tem gente que joga a poeirinha por cima assim e não quer tratar dos conflitos relacionais. Mas qualquer sombra de divisão entre nós, rompe a rede. Rompeu a rede, passa o peixe. Olha na tua experiência, vê se não é assim. Vê se o momento que a gente mais perdeu o peixe não foi na hora que começou a dividir. Começou a entrar cisão no nosso meio, inimizade, desconfiança. Vê se não é essa hora que a rede rompe e os peixes passam. Agora vê se no momento melhor nosso, de maior pescaria, de maior ajuntamento de gente, não foi no momento mais unido, mais relacional, mais agarrado mesmo, cuidando uns dos outros. Vê se não é esse momento. Olha o teu grupo. Se teu grupo é pequeno, avalia se não é assim. Maior unidade, e aí naturalmente os peixes vão agarrando, eles vão ficando, não tem para onde ir, amado. E esse amor vai transbordando para todo lado. Para todo lado. Claro, se a gente perseverar, esse fruto em algum momento vem. Não, diga não, nos cansemos de fazer o bem. O que acontece quando a gente persevera em fazer o bem? A seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6, lá, lembra? Se não desfalecermos. Se nós desfalecermos, a gente não colhe o que a gente precisa colher. Mas se a gente perseverar em fazer o bem, o fruto vem. O fruto vem. Amém? E a doutrina coopera conosco grandemente, porque a doutrina confronta a nossa falta de amor. Se você tiver a paciência de me ouvir todos os vídeos lá da doutrina do Sermão do Monte, você vai ver que o resumo do Sermão da Montanha, que aquelas pessoas ficaram maravilhadas de ver a doutrina de Jesus, é Jesus explicando o que é o amor. Como o amor de verdade se materializa no nosso meio. Eu pensava, quando era mais jovem, mais débil, mais garoto, que eu tinha cabelo ainda, eu pensava que era suficiente dizer para alguém assim: ame teu próximo, como você ama a ti mesmo. Eu achava que era o suficiente. E já falei isso em vários momentos. Eu achava que dizia assim: aquilo que você quer que o homem faça você a ele. Pronto, acabou. Por que tem que falar mais? Não precisa falar mais nada, só fala isso, irmão. É regra de ouro. Aquilo que você espera que o homem faça você o outro, e pronto. Mas não é verdade, irmão. Se eu falar isso para um bebum como eu, de 40 anos atrás, o cara vai dizer: peraí, o que eu quero que faça comigo tem que fazer com o outro? Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar o cara para tudo que é bom, para quebrada. Para onde eu vou, ele vai junto. Porque é o bem que eu quero para... O homem não sabe nem avaliar o bem. O homem não sabe avaliar o amor. O homem não sabe avaliar. Então Jesus, além de dizer isso, ele tem que explicar como é isso.
O que é isso? Então ele começa a mostrar como é a vida no reino de Deus. O que é o bem? O que é o justo? O que é o santo? Senão o cara vai dizer, não, eu faço o que eu espero que façam comigo, então está legal. Aí começa, o que eu considero de bom, eu levo você também para o mesmo buraco que eu. É um cego guiando outro cego. Então Jesus estabelece a regra, mas ele também diz como viver. Como? E a igreja, essa igreja, tinha essa doutrina fluindo no meio deles com força. A doutrina, eles perseverando. Aquilo ali, perseverando. E a gente vai ver que quando a gente ama a doutrina, a gente depende do Espírito Santo, intensamente. Essa doutrina nos empurra para a comunhão. Porque não tem como você viver a vontade de Deus sem estar em comunhão. Comunhão mesmo, de uma vida, inclusive, na luz de Deus. Se andarmos na luz, diga. Alguém vai... O pessoal sempre diz que esse negócio de andar na luz é doutrina nossa. Os caras inventam esse troço, que andar na luz, tudo é desde a luz, tudo desde a luz, andar na luz. O problema é como ter comunhão sem luz. Como ter comunhão numa vida desonesta, numa vida sem transparência, com pecado oculto. Não tem comunhão, amado, isso é ilusão. Não tem. Aí você pensa assim, não, mas os caras têm esse negócio, vocês têm um negócio, tudo de vocês andar na luz. Já me falaram isso já, rapaz. Tudo de vocês andar na luz, vocês armaram essa doutrina. Eu falei, não, você não arrumou essa doutrina não, amado, está lá. Vocês insistem com isso? Claro que a gente insiste com isso, porque não tem comunhão, amado. Nem com a tua mulher tu vai ter comunhão nas trevas. Nem com a tua mulher, tu precisa de luz, pô. Tu vai descobrir isso em qualquer momento. Tem gente que vem para a luz, sabe por quê? Porque lê o texto de Provérbios lá e diz assim, aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Nem se prende, mas aquele que oculta os seus pecados jamais... Aí o cara pensa assim, pô, minha vida está amarrada porque eu não confesso. Aí confessa para desamarrar a vida, com uma simpatia. Confessa teu pecado, leva umas bulas da tua mulher que tua vida vai soltar. Amado. Entendeu nada. Prosperar em todos os sentidos. É crescer, desenvolver, é amadurecer, é ser conformado com Jesus. A base da nossa comunhão é luz. É base, a gente vai repetir isso 200 anos, é luz. Sabe o que é engraçado, irmãos? Quando tu vê assim, doutrina, comunhão, partir do pão, oração. Claro que Deus operava sinais por meio dos apóstolos, mas você não vê nenhuma campanha evangelística rolando aqui. Tu vê gente vivendo e Deus acrescentando pessoas. Por quê? Porque... É outra coisa importante para dizer também, aí vou repetir. A pregação não é discurso apenas. Pregação é mensagem. Pregação é mensagem. Paulo escrevendo aos Coríntios, Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da mensagem. Pregação é mensagem. Então, se você achar que pregação é discurso, púlpito, microfone, você acha que quando você quer pregar para o cara, você leva o cara para a reunião da igreja. Se você entender que é uma mensagem que está na tua vida, inclusive, você prega vivendo, você prega falando, você prega escrevendo, você prega cantando, você prega de todo tipo. Pregar é levar uma mensagem para alguém, aconselhando, dando uma ideia, respondendo uma pergunta. Mas por que tu vive assim? Aí tu... Não, eu sou assim. Aí começa a falar, daqui a pouco a pessoa está conectando. É a mensagem que salva. Eu também vou repetir até entrar. Se é discurso, surdo não vai ser salvo. Se é a unção da tua voz que salva, que voz ungida, surdo não tem nenhuma chance. É a mensagem que salva, é o querigma que salva. Eu lembro, conto e repito, nós estávamos no CEP ali
em Padre Miguel. Entrou um grupo de americanos lá, os caras não falavam português, nada. Fizeram uma peça, uma pantomima, falando da criação do mundo, da queda do homem, do envio de Jesus, da ressurreição de Jesus, da voz. Bem, eles fizeram de um jeito que todo mundo entendeu. Sem voz, sem som. E quando os caras terminaram, fizeram o apelo, tinha aquele montão de gente chorando. Eu fiquei, meu Deus, como é isso? Porque eu não entendia que é a mensagem que salva. É uma pantomima, mas é uma mensagem. A mensagem entrou, o cara entendeu, pô. O Espírito Santo salva pela mensagem. Se fosse pela voz, os americanos não tinham nenhuma chance de pregar ali entre nós, pô. Agora os americanos vão trazer aqui trouxeram a mensagem, pô, que é diferente da doutrina. A mensagem, ela precisa ser levada e deve ser levada de qualquer maneira, com qualquer intenção, boa ou ruim. Paulo falou, pregue, o importante é que pregue. Leva a mensagem, fale de Jesus, proclama Jesus, vai! Não tem que ter curso. A mulher samaritana viu Jesus, ela estava falando. O endemoniado foi liberto, Jesus falou, vai lá. Não tem que ter curso, pô. Você não precisa de teologia de nada. Fala do que Jesus está falando na tua vida e pronto, pô. A mensagem tem que ir. A proclamação precisa ir. E todo dia, precisa de um evento para fazer isso, pô. Tem que ter um evento especial para alguém falar de Jesus. Ou a gente pode fazer isso todos os dias. Pode ou não pode, amados? Pode ou não pode? E quando o cara não ouvir, a gente testemunha, pô. Vive perto dele. Aí o cara é durão, mas vai vivendo, pô. Uma hora ele vai ver algo diferente, ele compara. Ímpio compara. Tu nunca foi ímpio, não? Nunca foi incrédulo? Compara, pô. O dia eu estava almoçando com os tios de uma irmã, e o cara incrédulo, lá no momento de comunhão lá da família, me chamaram, eu fui lá. E o cara está lá, eu já fui lá no Cidinho, fui lá ver os irmãos, ele gostava do pessoal lá do Cidinho, lá, falou do Cidinho narigudo. Falou, aquele pessoal é bom, né? Pá, falei, Aí deixei ele falar, né? O pessoal lá da Dani Crotia, se ele falar legal, gostou da turma, gostei, mas estava. Deixei ele falar. Eu falei, cara, aí eu comecei a falar para ele assim, mas é uma coisa interessante, né? É inevitável a gente comparar, né? Aí ele, a gente sempre compara, né? A gente vai num ambiente que a gente não conhece, anda com a galera. Por que tem um monte de gente que se converte em retiro? Tu acha que é porque a pregação do retiro é mais ungida, né? Né? Fala sério, não é? Aquele ambiente, o pastor se prepara com mais tempo. Nada, larga de ser bobo, amado. Um peixe para entrar no barco, muita gente trabalhou já. Não fica achando que foi na tua pregação que 15 se decidiram. Hoje o culto foi, preguei 15 almas para Jesus. O que vai ter de pregador lá na glória? Não sei se decepcionados. Modesto lança a lista, Modesto gosta desses movimentos. Vai ter pregador assim que vai ficar de bobeira. Caramba, eu pensei que ia levar esse galardão. Não levou não, cara. Outro cara que levou. Porque assim, gente, uma pessoa para se render a Jesus, muita gente trabalhou, cara, naquele peixe, para botar dentro do barquinho. É que às vezes o cara chegou aqui, fez aquela reunião bonita, falou legal, pá, jogou a rede, fez o apelo. Hoje o culto foi maravilhoso. Né? 5 aulas, 10 aulas. Cara, tem gente que só colheu, né, cara? Só botou para dentro. Entrou na semeadura de outro, inclusive. Outro teve um trabalhão. Imagina a reunião. Vou contar a tua vida. Você teve um trabalhão, falou para aquele vizinho, cabeça dura, proclamou, mas ele mas viveu, testemunhou, serviu, sei lá, socorreu quando ele estava precisando, ajudou e tal. E o cara começou a amolecer. Um dia você, cara, eu quero conhecer lá a tua congregação. E tu convida o cara, leva o coração. Naquele dia que tu convida, a avó do cara, que ele veio lá da Paraíba, chegou em casa, ele, meu Deus, não vou hoje, minha avó chegou, não posso ir. Meu Deus, aí ora, e repreende o diabo, a avó não, repreende o diabo, e pá, e tal.
Aí naquele dia tu consegue levar para a reunião, o cara vai naquela reunião da igreja, vê aquelas músicas bonitas, os caras cantando, pô, que música boa, não sei o quê. Aí de repente o cara falou, aí faz o convite, o cara se decide, e o pastor diz, 15 almas hoje. Pô, cara, tu teve um trabalhão para levar aquela criatura lá. Não, sabe que tem pastor que acredita mesmo que é assim. Que ele foi o cara. Grande instrumento de Deus. Mas tem um corpo por trás. Tem uma família. Eu sei que tem estrelato para todo lado, que pastor vira estrela mesmo. Mas, amado, é o corpo. É o corpo de Cristo. Mesmo as grandes cruzadas, tu vê quanto crente trabalha para ter essas cruzadas aí, de juntar a gente. Tem um monte de crente trabalhando. Qualquer reunião que a gente faz, os crentes estão trabalhando. Vê lá se não tem gente na cozinha. Vai lá, se não tem gente no estacionamento. Se não tem gente ali transmitindo, ali gravando. Tem crente de tudo que é lado, pô. Os crentes trabalham a beça, pô. O corpo é a família. É a família. Pô, o som chegou. É a família de Cristo, pô. Tem todo mundo envolvido. Para ganhar um, para ganhar dois. Tudo é em prol mesmo. De ver a família crescer mesmo. A gente faz reunião mesmo. A gente quer ganhar. É intencional mesmo. A gente tem que ser intencional. Mas tem que crer que prega para ganhar. Batiza para vincular. E ensina para edificar. E envia para seguir fazendo mais, pô. Para fazer mais discípulos, tem que enviar. Se ficar com os discipulinhos ali em volta ali, Jonathan, ali agarradinho ali, não vai, não. Envia os caras, pô. Quando eu falo envia, estou falando envia mesmo. Quando eu digo envia, porque a gente tem uma tendência de trazer todo mundo para nós. E não tem aquela sensibilidade, às vezes, de ir. Às vezes não é trazer para o teu grupo, é ir. Vai lá, né, Cláudio? A gente estava conversando sobre isso. Cláudio trazendo aí uns assuntos lá no presbitério. Orientando alguns irmãos que não têm essa sensibilidade de ir. Ele quer trazer todo mundo. Trazer. E aí não vamos juntar o nosso grupo. Vamos multiplicar o nosso grupo. Às vezes não é multiplicar o grupo, você tem que ir lá. Começar a ir, pô. Inclusive é indo que você coloca o discípulo na prova. É indo. Vai lá, meu filho. É contigo esse negócio. Envia o cara, sem medo. O que pode dar errado? Tudo. Parece daquele coach do fracasso, né? Tudo pode dar errado. Pareceu agora. Mas, amado, é quando dá errado que a gente corrige, que a gente ajuda, que a gente ensina. Não é assim ou não? É ou não? Não tem que ter medo não, pô. E lá, às vezes um irmãozinho assim que está indo, às vezes o camarada nem tem pinta de grande pregador, nem precisa ter pinta, amado. Não tem pinta não. Inclusive, quando é para proclamar, tem um pessoal lá ouvindo, pô, envia, pô. Ó, Jesus enviou o cara que acabou de ser livre dos demônios, pô. Vai para lá, para... Enviou. A gente tem umas coisas assim, envia. Se for para ensinar, aí sim, vamos falar de doutrina. É para doutrina de Jesus, aí o ensino exige mais. E Tiago diz que quem ensina é mais exigido também. Não só exige mais, é mais exigido. Lembra dele falando sobre isso? Ensina, cai mais sobre você. Ensinar vai exigir de nós, porque começa a formação, E é legal, isso é legal. Toda vez que você começa a cuidar de alguém, tu fica mais exigido mesmo. É assim, até quando a gente casa. Por que tem um monte de homem que não quer casar? Que é santo? Tem um monte que tem medo de casar. Nem precisa levantar a mão, que eu não vou perguntar, não. Quem tem medo? Quem teve medo? Não vou fazer essa pergunta, sabe? Você que teve medo de casar, levanta a mão. Não vou fazer isso, não. Mas cada vez fica... Porque é responsabilidade. E quando o cara casa que não quer ter filhos? Eu já ouvi. Irmão dizendo, não, pô, na verdade é que eu tenho maior medo. Sabe que eu vou ser um pai legal? Cara, só vai saber tendo. Deus é contigo, pô. Mas no fundo, o que acontece conosco é que nós somos mais exigidos mesmo. Experimenta.
envia alguém para cuidar de outra pessoa e você vê que essa pessoa não vai se sentir mais responsável, mais exigida. Mas isso dá aquele up. Começa a mexer com ela. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, se não cabe. Terminando aqui. Alguma vez na tua vida, ao ser tentado, pecado te chamando, todo dia o pecado vem, e você ponderou assim, cara, se eu cair, tanta gente vai se machucar. Você tem essa exata percepção da tua responsabilidade com outras pessoas. E você começa a colocar em jogo mesmo teu prazer transitório do pecado. Eu sei que alguém diz, não, mas tem que estar preocupado com Deus. Eu sei, amado, mas o meu amor a Deus se manifesta no meu amor às pessoas. Não adianta dizer que eu amo a Deus e te odeio, isso não funciona. Eu só sei que você ama a Deus quando você ama o corpo. Então, se alguém diz que ama a Deus e não cuida dos irmãos, algo está errado, não ama a Deus. Coisa nenhuma. Então, a maneira de aferir teu amor é olhar o teu cuidado com a igreja. Então, eu estou falando de amor. O tema é amor. E você coloca assim, diz assim, meu Deus, o negócio está pesado para mim, mas se eu cair, Senhor, isso vai trazer dano para as pessoas. Isso vai entristecer meu irmão. Isso pode fazer alguém desviar do caminho. Você já viveu isso? Já pensou isso alguma vez? De olhar uma situação difícil, assim, meu Deus, tem misericórdia, me guarda. Porque eu não quero machucar a igreja. Eu não quero ferir a igreja. Já viveu isso? Então você sabe exatamente o que eu estou dizendo quando a importância de cuidar de alguém. Porque isso também exige mais de você. Isso, de alguma maneira, te traz um peso. Amém? Amém, amém? Eu vou terminar, como eu falei, nosso intuito aqui nem era falar muito, era deixar vocês curtirem ao máximo tempo juntos, se conhecendo, se conectando, no almoço, tarde, até a janta. Mas deixa eu terminar dizendo assim, 2000 anos se passaram. Jesus não mudou nada do que ele disse, ele não tem um plano B. Em caso de Covid, muda o plano. Em caso vamos falar, a última moda aí, gênero, ideologia. Em caso de ideologia de gênero, o plano é outro. Não tem. No meu tempo, como eu falei, o problema era as drogas. Entrevista no meio da igreja hoje, quanta gente já usou droga? Eu, quando fui para Curitiba, inclusive, fiquei escandalizado lá em Curitiba. Cara, aquelas irmãzinhas, quase todas tinham usado droga. Aquelas irmãzinhas ali, inclusive tem umas irmãzinhas ali também. Aquelas irmãzinhas ali. Cara, eu vi o testemunho daquelas garotas, eu falei, não é possível, essas meninas todas usaram droga, tudo foi para a faculdade e usou droga. Meu tempo, droga era um negócio assim, só os mais bandidos usavam droga. Agora parece que todo mundo já botou maconha, já cheirou pó, é um negócio doido. Mas Jesus segue alcançando geral. Jesus segue alcançando todo mundo. E ele falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não mudou nada. Ele segue contando também com a igreja fazer o trabalho dela. Pô. A igreja não pode desviar nenhum minuto. Meu Deus do céu, como é que a igreja vai deixar de perseverar nessas coisas? Não busca nenhuma outra solução, porque não tem, amado, outra solução.
Nunca houve solução diferente daquela que Jesus deu. Político novo, vai entrar político, vai sair político, vai mudar de direita para a esquerda, de meio campo, vai mudar tudo. Mas a igreja não pode mudar, o trabalho dela é fazer discípulos. Pode soprar qualquer ideologia, qualquer esquerda, direita, pode até o anticristo se levantar na nossa geração. O trabalho da igreja é fazer discípulo. Leia Jesus falando sobre as perseguições finais. Te levarão para a cadeia, vão prender você, vão te torturar. Mas ele diz para quê? Para que você fale do meu nome, para que você anuncie. Não tem nenhum vento que vai te empurrar para algum lugar que não seja com o propósito de glorificar Jesus. Tudo que acontece na tua vida, na minha vida, tem o mesmo propósito. Que a gente glorifique Jesus, manifeste Jesus, proclame Jesus, fale de Jesus e faça discípulo para Jesus. Não tem mais nada. Todo tempo é isso. E quando a gente para de fazer isso, alguma coisa está errada. Se a gente buscar uma solução fora de Jesus, está errado. A gente não vai encontrar. Porque não tem solução fora de Jesus. Pode procurar a ajuda de qualquer profissional. Pode apelar para qualquer santo. Porque o cara começa com o profissional, daqui a pouco está lá falando com o pai Joaquim na gola. Dando passo lá, charutada, buscando solução fora de Cristo. Estou falando sério. Eu estou falando sério. O cara começa um desvio, daqui a pouco está fora de Cristo. Solução fora de Jesus não tem. Aí tu fala, tu é radical, sou. E gostaria muito que você fosse eco e firmasse fechado nesse assunto. Assim, irmão, eu gostaria também de ter tempo da gente bater aqui e falar, vamos falar da obra de fazer discípulo, vamos embora. O que é pregar, como pregar, o que ensinar. A gente gastaria, mas isso aí vocês fazem entre vocês mesmo. Inclusive, hoje à tarde a gente vai bater um papão sobre isso, sobre a obra de fazer discípulo. Como é que você está fazendo, como é que você está pregando, como é que você está batizando, ensinando. A gente pode gastar o tempo à tarde falando, como é que você está enviando as pessoas, qual tem sido a tua experiência de enviando. Mas eu quero chamar a tua atenção para perseverar. Perseverar. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Venha a onda que vier, amado. Não saia do teu foco. Mantenha lá aquelas 4 palavras lá que a gente estudou lá da igreja simples lá, né? Clareza, movimento, alinhamento, foco. Mantenha teu foco. O que não é para fazer discípulo, arranca. Diz não. Mas é bom esse negócio, mas não está cooperando para fazer discípulo. Não coopera, não vai agregar nada. Não é o que eu preciso fazer. Se você estiver edificando, alguém falou, desce daí por outro assunto, não desce. Não baixa a espada. Fica no foco. Mantém o foco. Amém? Hoje esse momento é assim, animar você a isso, querer não perder o teu foco. Eu sei que se a gente começar a orar, vou falar como Paulo falou a Timóteo, ora sobre isso que Deus vai te esclarecer. Eu sei que se você começar a orar e falar assim, eu quero meus olhos fitos em Jesus e não quero desviar da minha missão. Eu sei que a hora que você pede isso a Deus, Deus te ajuda. Ele vai corrigir o que precisa ser corrigido. Amém? Se você simplesmente orar, amado, se você simplesmente orar e falar, Senhor, me ajuda, tira todo o embaçamento dos meus olhos, eu quero enxergar, eu quero aprender, porque a gente não sabe, eu quero aprender esse negócio, como fazer discípulo para ti, então me ajuda, como é que eu vou fazer esse negócio? Se você simplesmente orar assim, Deus já começa a agir, Deus já começa a fazer, porque Deus está afinzão, é Ele mais do que a gente, então Ele vai atender a tua oração. Você crê nisso? Você crê ou não? Porque nós não sabemos tudo, não temos resposta para tudo, graças a Deus por isso, né? Mas o Papai do Céu sabe tudo, tem resposta para tudo. Você pode dizer amém ou não?